Nesta manhã, eu quero continuar falando sobre oração. Este tem sido um tempo de muita oração. Esse tem sido um tempo em que nós estamos sendo mobilizados por diversos assuntos. Durante esta semana, pude ver com muita alegria uma quantidade significativa de relógios de oração. De maneira muito específica, muitos grupos da igreja estão fazendo relógios de oração, intercedendo pela vida do pastor Félix. Vivemos um tempo de oração pelas nossas crianças, pelas nossas famílias. Esse tem sido um tempo de oração pelos missionários. Encerramos no domingo passado a nossa campanha de missões nacionais, e esse tem sido um tempo de oração pelos missionários. E no domingo passado, eu iniciei uma mensagem de encerramento da campanha de missões nacionais, e não foi possível terminar esta mensagem. Na verdade, o tempo passou e eu não saí da introdução da mensagem com o título "Porque Ele me amou, eu oro". A nossa oração, ela acontece como reflexo do amor do Senhor na nossa vida. Nós oramos porque cremos ser amados pelo Senhor. Oramos porque cremos que Ele nos acolhe, que Ele nos ouve. Porque Ele nos ama, Ele tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Porque Ele nos ama, Ele está sempre procurando as nossas necessidades e atender-nos em nossas necessidades. E o texto da palavra de Deus que li na semana passada foi Filipenses 4:6, quando Paulo diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações e graças." Eu disse na semana passada que aflição, oração e ação de graças caminham juntas. Foi mais ou menos por aí que nós paramos na semana passada, e eu quero dar continuidade a essa reflexão sobre o valor da oração, a importância da oração na vida da igreja. E nós estamos vivendo esse tempo em que descobrimos o quanto precisamos das manifestações da graça do Senhor na nossa vida. E quando pensamos nessas coisas, nos voltamos a Ele em orações sinceras. Iniciamos a celebração desta manhã dizendo que devemos buscar ao Senhor com coração verdadeiro e inteira certeza de fé. A partir do texto de Hebreus capítulo 10, versos de 22 a 25, a palavra de Deus nos ensina isso. Jesus nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar orando e nos ensinou a orar através da oração modelo. A oração registrada em Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13, não é simplesmente uma fórmula para a gente repetir diariamente. Se fosse isso, Jesus não teria dito da ineficácia das vãs repetições que os gentios tanto praticavam. Seria uma incoerência Jesus dizer que a gente não deve fazer vãs repetições e nos dar um modelo para a gente ficar repetindo o tempo todo. Muito mais do que isso, a oração do crente sincera e completa em seu objetivo traz em si aspectos específicos que nós encontramos na oração ensinada por Jesus.
Então, lembrando de algumas coisas importantes da oração ensinada por Jesus, coisas que devem estar presentes na nossa oração. Primeiro, reconhecimento da soberania divina. E esse reconhecimento da soberania divina se manifesta com a expressão: Pai nosso que estás nos céus. A expressão Pai nosso que estás nos céus nos leva a entender que Ele é soberano em tudo o que faz. E quando nós pensamos na soberania divina, nós temos paz no coração, porque Deus não erra naquilo que faz. Às vezes, o que Ele faz não é exatamente o que nós queremos que Ele faça. Às vezes, aquilo que Deus faz não combina necessariamente com os nossos desejos, com as nossas aspirações. Mas nós temos que admitir que aquilo que Ele faz é sempre o correto. Aquilo que Ele faz é sempre o melhor para a nossa vida, mesmo quando não condiz com a nossa vontade. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz movido por sua soberana vontade. Então, quando Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, Ele está dizendo que na nossa oração, nós precisamos reconhecer a soberania divina. Segundo, precisamos na nossa oração reconhecer a santidade divina. Quando Ele diz, santificado seja o teu nome. Deus é santo. Todas as ações de Deus são feitas movidas por sua santidade. Não há absolutamente uma ação de Deus que seja feita deixando de lado a sua santidade. Todas as ações levam em conta a declaração de que Deus é santo em tudo que faz. Em terceiro lugar, aprendemos com a oração de Jesus que devemos reconhecer o reino de Deus no presente e a sua implantação no futuro. Quando Jesus diz assim, venha o teu reino. Talvez seja uma frase fácil de dizer, venha o teu reino. E a gente canta, não é, algumas canções, não é, tem algumas canções da nossa cultura, que diz, venha teu reino, faça a tua vontade. Só que dizer para Deus, venha teu reino, significa, eu quero que as coisas do reino ocupem a prioridade da minha vida. Que se estabeleça na minha vida e na minha história, os propósitos perfeitos do Senhor. Então, quando nós oramos, nós devemos reconhecer que nós estamos vivendo na esfera da ação do reino de Deus. Em quarto lugar, a oração que Jesus nos ensinou nos leva a entender a necessidade de nos submetermos à vontade de Deus, uma submissão sincera à vontade divina, quando Jesus diz assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E sabe, queridos, se a vontade de Deus for feita na terra e no céu, ela vai ser feita na minha vida. Desde que o mundo é mundo, a vontade de Deus é feita na natureza. Desde que o mundo é mundo, os pássaros glorificam ao Senhor. Desde que o mundo é mundo, a natureza glorifica o seu Criador. Apenas o homem se rebelou contra a vontade do Senhor. Quando oramos, nós devemos submeter a nossa vontade
a vontade de Deus. Quando nós dizemos, faça a tua vontade assim na terra como no céu, e você se lembra do momento em que Jesus precisou falar estas palavras, ou dizer esta verdade com palavras muito parecidas, quando Jesus diz, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E naquele momento, qual foi a vontade de Deus para Jesus? Que Jesus passasse pela experiência da crucificação. Talvez a gente não entenda muito bem essas coisas, porque por algum momento no imaginário evangélico se passou a ideia de que fazer a vontade de Deus significa meu bem-estar. Me submeter à vontade de Deus significa dizer, Senhor, faça a tua vontade, e eu vou me dar bem com isso. Mas não foi assim com Jesus. Quando Jesus disse, faça a tua vontade, não a minha vontade, Deus falou, então tá bom, vai para a cruz, vai morrer, vai viver o sacrifício pela humanidade. Jesus nos ensinou que devemos nos submeter à vontade de Deus, não apenas pelas palavras que colocou aqui na oração modelo, mas através da prática da sua vida, quando se submeteu à vontade de Deus, ainda que tendo de passar pela experiência da cruz. Jesus nos ensinou também que na oração nós devemos ter o reconhecimento de que Deus supre as nossas necessidades pessoais, quando Ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é dar-nos a segurança do pão nosso daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Mas o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí eu me lembro da expressão do salmista, quando ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, porque Deus supre aos seus amados enquanto dorme. Ele supre-nos em nossas necessidades. O pão de cada dia, dá-nos hoje. Mas além disso, a oração deve envolver a disposição de perdoar para receber perdão. Quando Jesus diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoar e ser perdoado faz parte da trajetória da vida cristã. Seria ótimo a gente dizer assim, eu nunca precisei ser perdoado, eu só precisei perdoar. Isso significaria que a gente nunca errou. Mas alguém pode bater no peito para dizer que nunca errou? Todos nós erramos, num momento ou no outro, seja dentro do ambiente familiar, seja no ambiente eclesiástico, todos nós erramos, e errar e acertar faz parte dessa nossa trajetória, e a palavra de Deus nos diz que na nossa oração deve haver essa disposição de perdoar para receber o perdão, porque a gente não pode pedir o perdão de Deus se não há no nosso coração a disposição de perdoar aqueles que estão à nossa volta. Mais do que isso, na nossa oração deve estar presente a consciência da proteção do Senhor contra a tentação e as ações malignas. Quando Jesus nos ensinou dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos nós não podemos nos esquecer da expressão bíblica que diz que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O pecado, ele se coloca à nossa frente como uma armadilha, e a expectativa do inimigo é levar-nos a cair todos os dias. Não pense
que você está livre disso, querido. Ninguém está acima da tentação. Ninguém está livre de ser tentado, independente da sua idade. E aí, as tentações, elas vão em tantas áreas diferentes, não é? Alguns têm uma resistência, assim, inabalável, com relação à vida financeira. Não se sente tentado financeiramente, em absolutamente momento algum, porque tem isso muito resolvido na sua vida. Mas tem um problema sério com a mentira. Outros não têm dificuldade alguma com a mentira, estão sempre vivendo na verdade, mas tem uma dificuldade com relação ao sexo oposto. Outros não têm nenhuma dificuldade na questão da sexualidade, mas tem uma dificuldade muito grande de controlar a língua. São maledicentes, às vezes maliciosos. E aí vai, a lista é enorme. E todos têm uma área de fragilidade. Não existe ninguém que não tenha uma área de fragilidade. E é por isso que na nossa oração, na nossa vida de oração, nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa fragilidade e dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Identifique qual é a sua área de fragilidade, qual é a tentação que de alguma maneira tenta derrubar a sua vida, e ore: Senhor, cuida da minha fragilidade, livra-me do mal. A nossa vida de oração deve envolver também o nosso desprendimento para adorar a Deus em sua glória, quando a gente diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, quando Jesus nos ensinou a oração, Ele estava falando sobre os elementos que devem fazer parte da nossa oração. Não necessariamente um beabá para a gente ficar repetindo, simplesmente. Mas mais do que isso, aquelas áreas que devem fazer parte da nossa vida de oração. E agora eu vou entrar agora no momento da mensagem, que eu vou citar muitos textos bíblicos. Porque a palavra de Deus, ela estabelece alguns requisitos para que a oração seja eficaz. Eu tenho aqui vários textos bíblicos que eu preciso dividir com os irmãos nesta manhã. Primeiro, nossas orações serão atendidas mediante a fé. Marcos capítulo 11, verso 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebesses, e será assim convosco. Marcos 9, 23 diz: ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Hebreus 10, 22, que já usamos nesta manhã, diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós precisamos orar crendo. Precisamos orar com convicção, com certeza de fé. Precisamos orar com o coração cheio de certeza daquilo que Deus pode fazer. Em algumas oportunidades eu tenho falado esta expressão: nós não temos dúvida daquilo que Deus pode. Às vezes nós temos dúvida daquilo que Deus quer. Às vezes Deus quer uma coisa, a gente quer outra, e aí a gente não sabe muitas vezes aquilo que Deus quer, mas nós não podemos ter dúvida daquilo que Deus pode, porque a palavra de Deus nos diz que Ele pode todas as coisas. Então, quando nós oramos, nós precisamos orar em inteira certeza de fé, diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus.
João capítulo 14, versos 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando nós terminamos as nossas orações, dizendo assim, em nome de Jesus oramos, amém? Não é só uma fórmula para poder avisar a quem está à nossa volta que a oração está acabando. Não é só para isso não. Quando a gente ora dizendo, em nome de Jesus, amém, não é só para poder a congregação saber que a oração está encerrando, não. É porque Jesus nos ensinou que as orações devem ser feitas em nome dEle. E eu fico muito incomodado quando estou no culto e alguém ora e termina a oração dizendo simplesmente, amém, e não cita o nome de Jesus. No meu banco, antes de abrir o olho, Senhor, é em nome de Jesus que eu estou fazendo esta oração, porque eu não tenho mérito para apresentar a minha oração ao Senhor sozinho. Eu faço isso. Sempre que alguém vem aqui na frente e faz uma oração e não usa o nome de Jesus lá no banco, eu faço a minha oração e eu digo, Senhor, essa oração não foi feita em nome de Jesus pelo irmão fulano, mas eu quero colocar a minha oração diante do Senhor em nome de Jesus. Eu termino a minha oração assim, porque eu sei que eu não tenho condição de chegar à presença do Senhor pelos meus próprios méritos, pelo meu próprio nome. Quem sou eu? O ensino de Jesus é muito claro. Nenhuma oração deve ser feita a partir de nós mesmos. Todas as orações só podem ser feitas se forem feitas em nome de Jesus. É pelo poder do nome de Jesus que chegamos à sala do trono. É pelo poder do nome de Jesus que somos atendidos. É pelo poder do nome de Jesus, pelas qualificações do sacrifício e da grandeza do nome de Jesus. Não pode ser diferente. Esta, queridos, não é apenas uma instrução pastoral. Esta é uma instrução da palavra. É Jesus quem disse, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É no nome de Jesus, não há outro nome, não há outro nome. Na sua oração pessoal, lá no seu quarto, ou na oração coletiva junto à igreja, fale em nome de Jesus. Seja no início, seja no meio, seja no final, mas tem que ser em nome de Jesus. Esse é um critério que a palavra de Deus estabelece para que as nossas orações sejam eficazes. Em terceiro lugar, a nossa oração deve ser feita segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Marcos 6,10, venha teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 26,46, tornando-se a retirar-se, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ninguém coloca Deus contra a parede. Ninguém tem o poder de colocar Deus contra a parede e de impor a Deus qualquer coisa. De vez em quando a gente ouve, alguém dizendo assim, não, porque a sua oração você tem que reivindicar. Reivindicar? Por acaso Deus está falhando, a gente reivindica quando alguém está falhando conosco. Aí a gente reivindica nossos direitos. Deus está devendo alguma coisa para alguém?
para poder a gente reivindicar alguma coisa para Deus. E o grande problema é que diz-se que uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando uma verdade na vida de muita gente. Uma heresia falada muitas vezes tem se tornado uma verdade na vida de muita gente. Gente, a gente não tem direito a nada. Se Deus fosse nos tratar a partir do direito, a gente estava perdido. Não era só com relação à oração, não, é com relação a tudo. Se Deus nos ouve, é por sua graça e misericórdia. Se Ele atende as nossas orações, é porque Ele é Deus bondoso, não é porque eu tenho direito a coisa nenhuma. Porque se Deus fosse usar unicamente de justiça para comigo, para poder fazer as coisas a meu favor, a partir do meu direito, eu estava perdido. Nem orar eu poderia. Nem orar eu poderia. Então esse negócio de reivindicar é uma grande heresia. Ninguém pode reivindicar nada. A gente tem que suplicar. A gente tem que pedir. A gente tem que se humilhar diante dele e dizer: Senhor, faça a tua vontade. Somente a tua vontade. Porque para orar, nós devemos andar segundo a vontade de Deus. 1 João capítulo 3, verso 22, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. João 15, verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Salmo 68, verso 18, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Provérbios 15, verso 8, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Dos retos, daqueles que andam nos mandamentos, daqueles que fazem a sua vontade, daqueles que estão comprometidos em viver na presença do Senhor. Gente, eu estou falando Bíblia, eu estou compartilhando Bíblia com você. São textos, e eu poderia aqui passar muito tempo falando de muitos outros textos da palavra de Deus que nos ensinam sobre oração e os critérios para que tenhamos uma vida de oração eficaz. Por último, a oração eficaz é uma oração perseverante. Mateus 7, 7 e 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Colossenses 4, 2, perseverai na oração, vigiando com ações e graças. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A palavra de Deus nos convida a permanecermos em oração. E quando nós falávamos de oração antes da pandemia, as pessoas diziam que não oravam porque não tinham tempo. Aí veio o maior instrutor de oração de todos os tempos, chamado coronavírus. Agora todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. Mas quanto tempo da pandemia você gastou na presença de Deus? Quanto tempo você gastou na frente da televisão, assistindo filme da Netflix, partidas de futebol, jornal sensacionalista que só falava para a gente ficar apavorado e deixando a gente louco? E quanto tempo dessa pandemia você gastou aos pés do Senhor? Não é falta de tempo, queridos, é falta de disciplina espiritual.
A gente não ora não é por falta de tempo. A gente não ora por falta de disciplina espiritual. Estou mentindo? Não tem sido assim na sua experiência também? Veja, eu não estou dizendo você não ora por falta de disciplina espiritual. Não foi isso que eu falei. Eu falei assim, a gente não ora por falta de disciplina espiritual. Ei, eu estou me incluindo nessa. A gente ora pouco e deveria orar mais. Porque o avivamento, querido, sem oração, não é avivamento. Só há avivamento com os joelhos dobrados. Só há avivamento aos pés do Senhor. Não há avivamento sem oração. Independente da sua idade. Sabe quantos anos José tinha quando ele foi vendido para o Egito? 17 anos de idade. Um adolescente. Apenas 17 anos de idade. E aí quando você lê o capítulo 39 do livro de Gênesis, você vai ver algumas expressões como: o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Apenas 17 anos, a Bíblia já chama José de homem próspero. Verso 3 diz assim: vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Depois verso 5: e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Verso 6: e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de porte e de semblante. E foi nesse contexto que José pôde resistir à tentação e dizer assim: como eu faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? As coisas não acontecem à toa não, queridos. Quantos anos tinha José? Ele era um homem maduro, né? 70 anos de idade, experimentado da vida, né? Nada, 17 anos. 17 anos de idade, um adolescente. Mas com uma vida intensa na presença do Senhor, longe da família, longe da religião, longe do seu país, longe de tudo e longe de todos, injustiçado, escravizado, levado para o comércio de escravos, vendido para a casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que, distante de tudo e de todos, mas perto de Deus. Perto de Deus. É assim que nós devemos estar, queridos. Perto do Senhor. Perto de Deus. Cada dia. Desfrute, querido, da oração. É um privilégio. Voltando então ao texto original, Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade tem sido presente na vida de muita gente nesse tempo. Paulo está dizendo: acalma o seu coração. Acalma seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida.
Troque a ansiedade pela oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E continuando no verso seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você quer desfrutar da paz de Deus na sua vida? Então, querido, ore. Você quer desfrutar dessa paz que excede todo entendimento? Então, derrame-se diante do Senhor. Fale com Ele. Você quer desfrutar dessa paz de Deus? Então, coloque a sua vida diante do Senhor. Clame ao Senhor. Exponha diante dEle a sua aflição. E aí, você vai poder viver essas experiências tão significativas que a palavra de Deus coloca diante de nós. Vamos orar? Feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, te agradecer pelo privilégio da oração. Queremos, ó Deus, te louvar, porque pelo poder do nome de Jesus, somos aceitos diante do trono da Tua graça. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos oferece a oportunidade da intimidade contigo, de expor o nosso coração, de colocar diante do Senhor as nossas aflições, e saber que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Queremos, ó Deus, nesta manhã, te agradecer e celebrar o privilégio da oração. Seja, Senhor Deus, nós que estamos aqui reunidos presencialmente, seja os irmãos que estão em casa participando desse momento de culto conosco, desperta, Deus, o nosso coração para buscarmos ao Senhor com intensidade e com verdade. E nós queremos te pedir, Deus, continue conosco, ajuda-nos para que saibamos desenvolver esta disciplina espiritual tão importante para que venha o avivamento. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua vida de oração, que você desfrute o privilégio de orar intensamente ao Senhor. Domingo que vem nós vamos ter a celebração da ceia, na celebração da manhã. O culto da manhã será o culto de ceia, será um tempo muito especial e abençoador para todos nós, como sempre, não é? Todas as ceias o são. E no mês de novembro nós vamos desenvolver uma série de mensagens. Você sabe que eu estou com saudade de pregar em série, né? Você que me conhece sabe que eu gosto de desenvolver uma série, uma ideia. E no mês de novembro, prepare o seu coração, nós vamos ter uma série muito especial, uma série de retorno. O tema da série que eu vou fazer no mês de novembro é hora de voltar. É uma série que vai falar sobre a importância da igreja estar congregada. Então, prepare o seu coração. Deus já tem colocado algumas coisas muito especiais no meu coração para dividir com a igreja. E no mês de novembro nós vamos viver esse tempo muito especial
desenvolver uma série. Que Deus abençoe sua vida no retorno para casa, você que está em casa, que Deus te abençoe agora no almoço em família, que Deus abençoe a comunhão da família no decorrer desta tarde, e à noite, às 19 horas, nós estaremos reunidos aqui na igreja e também através do nosso canal, estaremos juntos celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Um grande abraço e até às 19 horas.